Olá pessoal, se você tem um MacBook e um iPhone, ou um iPad e um iPhone, ou qualquer um desses, saiba que você tem um dos melhores ecossistemas e que funciona. Então, nesse vídeo, eu vou te dar dicas de como você pode usar esse ecossistema da melhor maneira possível. Fique até o final desse vídeo para não perder nenhuma dessas dicas. Bora lá? Não existe um ecossistema melhor que o da Apple. Com ele, você pode fazer muitas coisas e o principal é que eles funcionam. E antes de eu te mostrar algumas dicas desse ecossistema, já deixa um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também, se você ainda não assina o canal, assine agora e clique no sininho para receber notificações toda vez que colocar um novo vídeo aqui. E agora, sem delongas, vamos para as dicas. Essas dicas eu vou mostrar com um MacBook e um iPhone. Mas se você tem um iPad, também vale da mesma maneira. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte. Você pode espelhar e usar a tela do seu iPhone no seu MacBook. Eu venho aqui na central do controle e pressiono essa ícone aqui de duas telinhas. Vai aparecer as opções aonde eu posso fazer o espelhamento. Aqui está meu MacBook. Aí eu clico. E veja, agora ele está espelhado no meu MacBook. E veja que é muito legal porque é bem rápido, quase não tem lag. Eu vou arrastar aqui, veja que é bem legal. E ainda você pode vir no YouTube, por exemplo, rolar um vídeo, por exemplo, do VlogTech, e ele vai rolar lá tranquilamente. Olha só que legal. Vou pausar, vou sair do YouTube. Olha só que legal, você pode fazer várias coisas aqui no iPhone, apresentar alguma coisa para o seu cliente, enfim. É um recurso bem legal, né? E para você desabilitar, é só você voltar à central do controle, clicar na ícone e clicar aqui, parar espelhamento. A próxima dica é sobre o handoff. O handoff faz com que os aplicativos se conversem entre o iPhone e o MacBook. Olha só que legal. Primeira coisa que eu vou te mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nos ajustes do sistema, a gente vai aqui, em geral, né, ou general, eu estou em inglês, mas no português vale a mesma coisa, geral, e aqui, airdrop e handoff. E certifique-se de que o primeiro aqui, habilitar o handoff no Mac e nos iCloud Device esteja habilitado. Com isso vai funcionar, beleza? Agora, eu vou vir aqui no meu iPhone, vou abrir o Notas. Eu estou com esse arquivo aqui, né, de notas aberto. Veja que aqui no meu MacBook já apareceu uma ícone mostrando, Notes from iPhone. Então, se eu clicar nele aqui agora, ele já vai abrir para mim exatamente o mesmo arquivo do Notes que eu estou fazendo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e botar olá, tudo bem? Opa, tudo bem? E veja que vai acontecendo em tempo real aqui no nosso MacBook. E ao contrário, a mesma coisa. Se eu vier aqui e colocar esse vídeo está bem legal. Já apareceu no meu iPhone também. É muito legal isso, né? E esse recurso handoff vale para vários aplicativos, não só da Apple, inclusive. Se os outros aplicativos que você usa no seu MacBook ou no seu iPhone, eles estão com a API de handoff, vai valer as mesmas regras. Você pode usar nos aplicativos da Apple, no Pages, no Notes, como a gente usou aqui, no TextEdit, né, o editor de texto, e em vários outros. Uma outra dica do ecossistema da Apple é a continuidade. Se eu vier aqui, por exemplo, nessa nota mesmo, clicar aqui com o botão direito e vier aqui embaixo, Take Photo, por exemplo, ele vai mostrar para mim que ele está abrindo a câmera do iPhone. E aí eu vou virar ela aqui para gente, beleza? E vou dar aqui uma foto. Bati uma foto. Se eu vier aqui colocar usar foto, veja que ela já veio para o arquivo aqui do Notas. Muito legal isso, né? Uma outra coisa que ainda, em continuidade de câmera, a gente pode vir aqui, escanear documento. Ele abriu a câmera aqui no iPhone, aí ele fala, enquadre o documento. Eu vou pegar uma embalagem, só para vocês terem uma ideia. Vou colocar essa embalagem aqui e vou fazer com ela. Que o iPhone, ele detecta a embalagem e pega e tenta pegar ela mais reto possível, olha só. E vou dar salvar. Ele jogou o que ele escaneou aqui para o documento. Muito legal, olha só, ele escaneou a embalagem Neosaldina retinha. Ele fez retinha, muito legal isso, né? E aí, uma outra coisa que a gente tem ainda também na continuidade de câmera
a gente pode vir aqui, ó, Add Sketch. Ó, ele abriu aqui pra gente a tela no iPhone. Eu vou segurar aqui. Eu posso desenhar aqui no iPhone. Olha só que legal. Desenhei isso e eu dou OK. Ele jogou pra gente a imagem, né, o desenho aqui no nosso documento. Não é muito legal isso? Agora, eu vou dar algumas dicas do Safari. O Safari, ele é bem integrado com o iPhone. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu estou numa página do Google, por exemplo, e eu quero acessar essa mesma página aqui no iPhone, é só eu arrastar para cima aqui, ó, eu entrei no gerenciamento de aplicativos, e aqui embaixo ele detecta que eu estou com o Safari aberto em alguma página. Se eu clicar aqui, veja, ele jogou para a página do Google, igual a página que eu estava lá. Uma outra coisa que a gente tem aqui é o histórico. Eu estou com essas duas páginas abertas. Então eu venho aqui no Amazon, tá? Eu venho aqui no meu Safari do MacBook e dou um Command T, né? Abrir uma nova aba. Veja que ele pega pra gente o histórico do que está no nosso iPhone. Então eu venho aqui, ó, acessei a mesma página da Amazon que eu estava acessando aqui. Eu posso, por exemplo, eu acessei também uma página da Logitech. Vocês viram, vou voltar aqui, ó, que também no meu histórico tem a página da Logitech aqui também, ó. Posso clicar nela e, ó, carregar a Logitech. Posso ainda vir aqui, abrir uma nova aba e, por exemplo, vou acessar a Apple. Apple.com, olha aqui, ó. Acessei a Apple ali. Eu venho aqui no meu Safari e abro uma nova aba, aqui em cima no mais, veja, o histórico tá aqui, ó, Apple Brasil, e a gente abre aqui no Safari do iPhone, veja, as três e as três aqui, o histórico fica sincronizado. É bem legal, né? A próxima dica é com PDF. Eu tenho um PDF aqui, ó, ChatGPT, e aqui eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui nessa lapisinho, né, para editar ele. Veja que já abriu para a gente no iPhone o mesmo documento. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou arrastar aqui, por exemplo, eu tenho aqui embaixo os lápis, tá? Então eu quero destacar alguma coisa. Cliquei aqui nesse amarelo e vou destacar esse paste aqui, ó. Veja que aqui no MacBook já na hora faz a mesma coisa. Eu posso vir aqui, por exemplo, nesse aqui e destacar essa ali. Ó, destacar essa frase, por exemplo. Ele está aparecendo aqui. Muito legal, né? Você pode fazer desenhos naturais, né, no seu iPhone, sincronizados com o PDF no seu Mac. Você pode vir aqui dar um revert, ou seja, ele vai tirar todas essas alterações, ou se você é o Deldoni, ele vai salvar o PDF já com essas alterações. Uma outra coisa bem interessante é o seguinte, vamos supor que lá embaixo é um documento, eu preciso assinar esse documento. Vir aqui. Então, eu posso vir aqui em assinatura, clicar aqui, ó, Create Signature, e botar iPhone. Veja que meu iPhone, eu posso virar aqui ele, né? Veja que meu iPhone, ele já apareceu aqui para eu assinar. Então, eu posso vir aqui e... Log Tech. Olha só que legal, tá aparecendo lá junto. E deram OK. Agora, eu salvei essa assinatura. Eu pego ela aqui e coloco ela no documento. Não é muito insano isso? Muito legal? Agora, eu vou voltar lá no nosso Notes. Vou apagar essa imagem aqui. Apaguei. Aqui tem um recurso muito interessante que é o Clipboard Universal, né? A área de transferência universal. Então, por exemplo, eu estou num site aqui qualquer, estou aqui no da Apple, vamos pegar um texto aqui, vamos ver. Ó, vou pegar esse texto aqui de baixo. Aí, copiar. Eu copiei esse texto. Veja que aqui ó, já está sincronizando. Quando eu der aqui um Command V, ou vir aqui e der um paste, né, um colar, ele já colou para a gente o texto que eu peguei aqui. Ele colou com formatação. Aqui é uma dica adicional até. Eu posso dar um Command Z, tá? Então aqui eu posso dar Command Option Shift V e ele vai trazer sem formatação, o texto que ficou na memória. E ao contrário, vale a mesma coisa. Se eu vier aqui, por exemplo, vou voltar aqui no Notes, né? Ó, ele já vai estar atualizado, veja, atualizou aqui pra gente. Se eu vier aqui, por exemplo, pegar um outro arquivo aqui, ó, violão, 6 cordas e cavaquinho, der um Command C, que eu copiei esse texto, tá? Então eu vou voltar aqui, só para vocês verem. Aí eu venho aqui no iPhone e der um colar, veja que ele já copiou o texto que eu copiei aqui. Então, é uma via de mão dupla. Onde você copia, ele fica válido para todos os seus devices. Uma outra coisa que é bem legal, que é sincronizada em todos os devices da Apple, é o buscar. Se eu vier aqui, buscar,
Ó, buscar. Você vai ver que aqui embaixo você vê todos os meus devices da Apple que eu tenho. Veja, então tem aqui o meu iPhone, o meu Apple Watch, o meu MacBook, né? Muito legal. Legal, ele está me mostrando aonde está esses devices. Mas, se eu vier aqui com a Siri, por exemplo, e aí Siri, buscar meu MacBook. Veja, ele está buscando meu MacBook. Ele já achou meu MacBook, está falando que está perto de mim, realmente está aqui do lado, né? E vai tentar tocar o som. Não vai acontecer esse som no meu, porque eu estou gravando aqui em cima, ó, com o ScreenFlow, tá, aplicativos, ele bloqueia esse som. Mas, quando você faz isso sem estar com esses aplicativos de gravação ligado, ele vai aparecer aqui uma janela e vai tocar o som. Uma outra dica é sobre o modo foco. O modo foco é sincronizado por todos os devices. Então, se eu vier aqui na central de controle do iPhone, no foco, e botar o meu foco gravando, ele automaticamente, veja, ele já entrou automaticamente lá no meu MacBook. E ao contrário, também vale. Se eu vier aqui e desligar o meu foco, veja que aqui no MacBook também desligou o foco. Muito legal, né? A próxima dica é do AirDrop. O AirDrop é uma maneira fácil de você transferir arquivos entre os dois devices. Se eu vier aqui em fotos, selecionar essa foto aqui, vier aqui, né, e compartilhar aqui embaixo, ó, AirDrop, ou então ele já mostra pra gente o meu MacBook aqui. Se eu clicar, veja, eu cliquei, ele veio enviando foto do iPhone e aqui está a foto. Ele veio aqui para a pasta Downloads. Muito legal isso, né? E ao contrário, a mesma coisa. Se eu quiser compartilhar essa foto, por exemplo, com o meu iPhone, eu venho aqui, ó, em compartilhar, né, share, e aqui eu venho em AirDrop. Veja, ele mostrou aqui para mim o meu iPhone, que está próximo do meu MacBook. Clico nele, ele vai vir agora a foto aqui pro meu iPhone. Olha lá, ele veio com uma nova foto. Veja, ele ficou lá embaixo como última foto. Bem legal, né? Simplifica muito a transferência de arquivos entre os devices. E uma dica bônus aqui entre devices é o seguinte: eu tenho aqui o meu AirPods Pro. Se eu pegar ele e colocar na minha orelha, vou colocar aqui, ó. Olha lá, ele conectou aqui no meu iPhone. Veja. Se eu vier aqui na minha central de controle e clicar nessa ícone aqui da orelha e segurar, que ele dá pra gente aqui algumas opções. Som de fundo desativado e ouvir ao vivo desativado. Eu posso vir aqui, ó, e clicar nessa ícone e ativei. O que acontece? Quando eu habilito esse recurso, eu estou aqui no meu AirPod, no meu ouvido, ouvindo tudo que estão falando próximo do meu iPhone. Ou seja, o iPhone virou um receptor de áudio que passa para o meu AirPod. É muito louco esse recurso, não é verdade? Eu posso vir aqui agora, desativar. Então, ó, desativei tudo e voltou ao normal. Curtiu as dicas? E olha, tem muito mais dicas que esse ecossistema pode fazer. Por exemplo, você pode controlar o seu Apple TV, você pode receber e fazer ligações do seu MacBook direto. É muito legal. E se você tem alguma dúvida, alguma outra dica bem legal, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E também, se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E também assine o canal. Clique no sininho para receber notificações toda vez que colocar um novo vídeo aqui. E como eu não poderia deixar de fazer, vou deixar aqui do lado um card de um outro vídeo que é dicas de MacBook para você explodir a sua produtividade. Não deixe de assisti-lo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!